Olá, eu sou Iraneide Soares da Silva, historiadora, mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará, doutora em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia, professora do curso de História da Universidade Estadual do Piauí e também do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociedade e Cultura. E eu quero convidar você para assistir minha apresentação sobre Catarina Mina, uma liberta africana em São Luís do Maranhão do século XIX. Um bom debate, uma boa reflexão sobre trajetórias e histórias de mulheres negras no Piauí, no Ceará, em São Luís especialmente, que é Catarina. Tá? E aí, essa comunicação ela vai estar disponível na rede de historiadores negros, coluna Nossas Histórias, rede de historiadores negros, portal do Guilherme 10 e no acervo do Cutney. Vamos lá? Conto com a sua participação, seus comentários, né? E, claro, sua leitura. Sou mulher negra, estou vestindo uma blusa vermelha, majoritariamente com detalhes pretos, brancos, uso dreads nos meus cabelos, que são negros, uso óculos de armação redonda, pretas. Estou usando um batom magento, cor magenta. Estou aqui hoje para apresentar a comunicação, né, abrir um debate, uma discussão sobre uma mulher negra extremamente importante para a gente, que a historiografia mais conservadora não nos apresentou ou não nos apresenta. Ela chama-se Catarina Mina. Né? O título da minha apresentação é Catarina Mina, uma liberta africana em São Luís do Maranhão do século XIX, e eu vou falar de Catarina Mina. Catarina Mina viveu no século XIX, né, em São Luís do Maranhão, e eu a conheci tão somente no século XXI, exatamente no ano de 2014, quando eu pesquisava no Arquivo Público do Tribunal de Justiça do Maranhão, pesquisava documentos cartoriais, com testamentos e inventários, e nessa pesquisa, que não era o direcionamento diretamente, eu não estava procurando a Catarina me aparece. Né? Ela se apresenta para mim e eu humildemente a conheço, né? E com muita honra, com muita alegria, porque aquela mulher me inspirou e inspira muitas de nós, né? E trazer Catarina Mina para o nosso debate, a mesa de debate, é lembrar também de uma série de mulheres, né? Mulheres negras, que viveram os séculos XVII, XVIII e XIX no Brasil e que viveram todo o processo de escravização, toda a violência dessa escravização, que muitas vezes resistiram e conseguiram suas libertações e, a partir de então, deixaram marcas bastante importantes que chegam até nós, como é o caso da Catarina. Né? Quando eu pesquisava a Catarina, né, e quando eu trabalhei com o testamento da Catarina, com o inventário da Catarina, né, e conheci um pouco, a partir da memória social da cidade de São Luís, a Catarina Mina, ela me inspirou a encontrar também outras mulheres nesse cenário, né, como a Adelina Charuteira, que foi uma mulher negra também que viveu no São Luís do Maranhão no século XIX. Fui mais além, voltei para o Piauí, encontrei a Esperança Garcia, né, que viveu lá no século XVIII, né, que já em 1770 ele escreve uma carta aos 19 anos, reclamando, né, reivindicando direitos e denunciando a violência vivenciada por ela. Então, nesse universo feminino, nós estamos encontrando uma série de mulheres, né, e mulheres negras que deixaram registros documentais, como a Esperança Garcia deixou uma carta, né, que é tida hoje como a primeira petição
petição escrita por uma escravizada no Brasil, e a Esperança Garcia que deixou registro dos seus bens, né, como testamento, como inventário, e claro que deixou também na memória social da cidade uma série de marcas, né, como, por exemplo, uma escadaria onde que tem escrito lá na entrada até os dias atuais, chama-se Beco da Catarina, que está no Centro Histórico de São Luís de Maranhão, onde tem também um empreendimento lá com o nome Barra da Catarina. E lá naquele espaço lá de memória da cidade de São Luís, nós vamos encontrando histórias sobre a Catarina. As pessoas contavam a história, né? A gente chega e pergunta quem foi Catarina, e cada um dos viventes, dos brincantes, dos artistas, das pessoas, das mais simples, as mais letradas, sempre tem alguma coisa positiva a dizer sobre Catarina, tá? E quando eu também, naquela cidade, eu ia para a historiografia, história de São Luís de Maranhão, né, e eu não conseguia encontrar registro de Catarina. E quando eu ia para o livro didático, os materiais didáticos, livros paradidáticos, ou mesmo livros de literatura infantil ou romance, eu também não encontrei registro sobre Catarina. E aquilo me intrigou bastante, né, bastante mesmo. Como assim? Essa mulher que no imaginário social das pessoas, elas têm uma memória, ela tem uma memória na cidade, a memória da cidade há registro bastante forte, né, impresso sobre essa mulher, e como que essa mulher não chegou na escola, e como que essa mulher não entra na história do estado do Maranhão ou da cidade de São Luís. Então foram questões que foram chegando até mim, né, sobre a Catarina. E eu fui pesquisar um pouco mais, né, sobre a Catarina, e aí o texto, eu comecei a escrever um texto que versava um pouco sobre essa memória da Catarina, né, percebendo que a Catarina ela chega em São Luís do Maranhão ainda no século XVIII, final do século XVIII, século XIX, né, de acordo com o registro encontrado, e ela, quando chega no Maranhão e é escravizada, né, como a maioria das mulheres negras que ali viviam. E como a Catarina tinha uma habilidade, ou seja, tinha conhecimentos, né, sobre culinária, ela foi escravizada, e na casa onde os seus donos, né, lhe atribuíram o papel de cozinheira, e como ela era muito boa, ela conseguiu demonstrar ser uma boa quituteira, ela foi colocada na rua para trabalhar, né, ou seja, uma escrava ao ganho. Lá onde ela foi, e na rua ela foi também fazendo uma rede de relações, né, de acordo com a memória da cidade e os registros que tem sobre ela. Foi fazendo uma rede de relações com os comerciantes locais, com as mulheres, senhoras donas locais, né, que para além de comprar o quitute que ela fazia lá na sua banca, o que ela levava para vender, encomendavam para que ela também fizesse muitas vezes em suas casas, e com isso ela foi juntando algum pecúlio, de modo que chegou a comprar a sua liberdade. E quando compra a sua liberdade, ela permanece com a banca de vendas, só que ela, nesse momento, ela já vendia para ela já cozinhava para ela, enfim. E Catarina, de acordo com a memória e as evidências históricas encontradas, né, ela conseguiu, ainda no século XIX, ela conseguiu juntar uma enorme fortuna, né, e, consequentemente, comprar também a alforria de muitos dos seus e das suas. Tá? A memória também traz, né, sobre a Catarina, na cidade de São Luís, nos revela que Catarina era uma mulher bastante rica, né, e quando saía na rua, ela saía com suas escravizadas também, porque ela tinha que manter-se na sociedade local. Para manter-se na sociedade local, naquele período histórico, ela tinha que se portar como as mulheres ricas também daquela época. E, consequentemente, ela frequentava a igreja, ela tinha relações com as mais diversas relações, isso o testamento dela, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, vai evidenciando isso, né, quando ela vai fazer a distribuição dos seus bens, do inventário. Ela tinha
afilhados importantes, e ela tinha também uma rede de amigos importantes, né? Amigos e amigas importantes. Que é isso também que nos é revelado quando a gente vai fazer a leitura do seu inventário, quando ela inventaria o que tem, quando ela testa o que tem, faz o testamento dela, que o seu testamento é datado de 1886, e nesse testamento ela vai dizendo para quem vai deixando os seus bens e a distribuição, sua distribuição de bem, que é bastante vasta, né? Ela deixa bens desde para os seus afilhados, filhos desembargadores, de juízes, como também para suas escravizados, os seus escravizados, os seus amigos, deixa liberta todos os seus amigos e amigas e deixa todo mundo muito bem assentado, né? Financeiramente, com bens móveis e imóveis e dinheiro. Então, isso nos revela que, mesmo com a diversidade do processo de escravização, mesmo com a violência vivenciada por essas mulheres, que reflete-se até os dias atuais, quando nós, mulheres, especialmente nós, mulheres negras, vivemos também a violência física, né? Quando os nossos corpos não são corpos bem-vindos nos espaços, ou quando nossos corpos são vistos como corpos sexualizados, né? Que precisa que pode ser tocado, que pode ser explorado. Então, quando a gente olha para esse passado, né, e percebe a Catarina Mina, que viveu naquele período, a gente também imagina a violência vivenciada por essa mulher, né, vivenciada por essa mulher, e essas mulheres, essa rede de mulheres também vivia ao seu redor, vivia ao seu lado. Né? Então, considerando que a mulher negra naquele momento as mulheres brancas naquele momento, ela tinha acesso ao espaço privado, e quando saía para o espaço público, elas saíam sempre na companhia de outra mulher, só que negra, né? Uma mucama. E as mulheres negras não, elas sempre estiveram em todos os espaços, quer seja o espaço da casa, da rua, da cidade, do campo, e essas mulheres, claro que sempre estiveram expostas também a uma série de violência. Então, quando a gente olha para a história de memória de Catarina, né, que viveu todo esse processo e que soube se impor, e que se impôs, e que lutou, e que resistiu, né, e que conseguiu mostrar-se, aparecer na história, mesmo que quando uma historiografia mais conservadora omite, nega, né, esconde, mas ela aparece, mas ela consegue aparecer porque nós conseguimos, sim, nós temos também esse papel de evidenciar esses sujeitos, essas mulheres, especialmente no tocante a Catarina, que a historiografia mais conservadora não traz. Nós precisamos sim trazer, nós precisamos sim levar para a sala de aula, levar para os espaços acadêmicos, debater um pouco mais, conhecer um pouco mais, e claro que perceber a subjetividade por trás dessas mulheres, né? Não somente a dona Catarina, Mina, rica, poderosa, né? Mas a Catarina mulher, a Catarina que viveu o racismo nos seus moldes, que viveu o sexismo nos seus moldes, que viveu a opressão do ser mulher, né, naquele momento histórico do século XIX. Então, esse é um ponto bastante importante para a Catarina. Tá? Outro ponto que é importante a gente trazer para a mesa do debate, quando a gente traz memórias de mulheres como a Catarina, como a Esperança Garcia, né, a nossa Esperança do Piauí, como a Adelina Charuteira, como a Maria das Neves, que foi também outra mulher encontrada, estudada por mim, tem sido estudada a partir do seu testamento também lá em São Luís do Maranhão. Quando trazemos essas memórias, nós afirmamos, né, a necessidade de trazer essas mulheres para a nossa sala de aula, desde a educação infantil, né, para perceber sua importância, para perceber a sua existência na história a partir dos registros, mas que essa existência ela começa a chegar na nossa sala de aula, para os nossos alunos, as nossas alunas das mais diversas matrizes, necessariamente não somente para as alunas
as meninas e meninos negros e negras, mas para todas as crianças, porque essas crianças precisam conhecer essa história, né? Precisam conhecer essa história a partir exatamente dos sujeitos que ali estavam, e perceber que nessa história dos séculos XVI a XIX, até mesmo a primeira metade do século XX, que também é bastante perverso para as nossas populações, até mesmo o século XXI, que tem sido ainda bastante perverso para nós, mulheres negras, né? Perceber esse processo histórico, as resistências, né? Os embates, né? Que a própria historiografia precisa imprimir. Precisa imprimir essas mulheres para mostrar que esses territórios, esses espaços urbanos ou rural, que seja, né, o espaço da cidade de São Luís, a cidade baixa, a cidade alta, a cidade do Cais, a cidade ilha, esse espaço não é um espaço neutro, era um espaço composto por sujeitos diversos, e sujeitos diversos que foram deixando impressos suas marcas, tá? Perceber que os casarões, os ladrilhos daquelas ruas, né, do centro histórico de São Luís, lá está impresso sangue, suor e marcas de luta, de embate, de resistência. Então, é importante que esse material ele chegue sim à sala de aula, ele chegue sim à educação infantil para perceber dar essas meninas negras, empoderar essas meninas negras, ou fazê-las perceber da força histórica que elas tiveram, né, que nós tivemos, né, e que elas têm também, da importância delas, de resistir, de reivindicar direito, né, de denunciar racismo, de impor seus corpos, não somente não se reprimir, mas imprimir sim as suas marcas, né, como sujeito histórico que o são. É importante que chegue para o ensino fundamental, né, quando a gente vai para a sala de aula e vai estudar as cidades, né, na história regional, essas mulheres não entram. Na história do Piauí, por exemplo, a Esperança Garcia não existe. Vai estudar as fazendas nacionais, história do Piauí, né, e a Esperança Garcia ela não aparece. Ela não aparece no ensino fundamental, ela não aparece no médio e ela não aparece ainda no ensino superior. Isso é bastante grave, né? Isso são equívocos históricos bastante graves. E com isso eu estou dizendo que a nossa história, a história que nós estamos ainda aprendendo, ela está bastante colonizada e, consequentemente, ela está nos fazendo perpetuar equívocos históricos bastante graves, né? Quando esses sujeitos não aparecem. Ou seja, estamos sendo enganados, estamos conhecendo as nossas histórias, as nossas memórias, e, consequentemente, essa história precisa ser revista. Tá? É preciso perceber, e aí também outro ponto importante nesse debate, é a questão dos currículos dos próprios currículos do ensino superior. Né? O currículo ainda é bastante engessado, um currículo que ainda não abre espaço para o debate sobre trajetória de sujeitos históricos, debate que contemple os sujeitos na sua diversidade, os indígenas, os africanos e seus descendentes. Isso ainda são lacunas bastante presentes na nossa historiografia. Tá? E quando a gente traz esse debate para esse espaço, né, e para outros espaços, quando o grupo historiadoras negras trazem esse debate para nós, é pensar também que nós estamos mexendo nessa caixinha histórica, que é a historiografia, que durante tanto tempo tem sido bastante fechada, né, bastante omissa para com os sujeitos que compõem a sociedade brasileira. Historicamente, nós precisamos sim, nós somos sim agentes desse processo e precisamos sim fazer emergir pessoas, mulheres, como Esperança Garcia, como Catarina Mina, Adelina Charuteira e tantas outras que a historiografia ainda omite. Então, nesse sentido, nós trazermos a Catarina trazer também no sentido de provocar, provocar você, professora, tá em sala de aula,
e muitas vezes não ouviu falar, que teve toda uma formação eurocentrada e uma formação dentro da história dita neutra, né? Chega a ser isso. É como se o sujeito universal fosse masculino, se a mulher universal fosse a mulher branca, né? E que o contexto de relações não fosse conflituoso. Então, nesse sentido, sim, bom, vamos desnaturalizar esse olhar, né? Vamos perceber, vamos desconfiar dessa história que nos foi contada e vamos recontar, vamos rever, vamos revisar essa historiografia para perceber que muitos desses sujeitos não estão lá. E a Catarina Mina ainda não está na história da cidade de São Luís, assim como a Esperança Garcia ainda não está na história do Piauí. Né? Precisamos sim evidenciar esses sujeitos e trazer, e aí a gente vai aos poucos compondo uma história um pouco mais próxima da realidade histórica vivenciada, considerando os processos históricos vivenciados por esses sujeitos. Então, hoje, né, falamos um pouco sobre Catarina Mina, Catarina Rosa de Jesus, Catarina Mina, né? Falamos sobre a Catarina a partir de documentos produzidos por ela lá no segunda metade do século XIX, especialmente no ano de 1886, que é quando ela produz o seu testamento, e lá ela inicia seu testamento dizendo que não sabia escrever, mas que contratou alguém da sua confiança para escrever. E ela começa dizendo assim: eu, Catarina Rosa de Jesus, achando-me adoentada, mas em perfeito juízo, venho aqui escrever e falar sobre os meus bens e distribuir os bens que tenho para os meus, né? Então, a Catarina, a partir desse documento, que é um documento bastante longo, sua transcrição, eu transcrevi em 18 páginas, né? E esse documento, nesse documento ela fala um pouco das suas relações, ela fala um pouco dos seus descontentamentos, ela fala que não teve um filho e ao mesmo tempo no próprio documento ela deixa seus bens, parte dos seus bens para um dito filho, então a gente também é meio contraditório, não dá para compreender direitinho, mas enfim, no final a gente entende que ela teve um filho, um único filho, né? E ela vai falando um pouco dessas suas relações, né? Relações com a cidade, relações com a igreja católica, tá? Então, esse documento sobre a Catarina está disponível no arquivo público do Tribunal de Justiça do Maranhão, tá? No setor de testamentos, inventários. É um documento que é acessível, é um documento bastante interessante e que precisa e pode ser explorado por cada um e cada uma de nós, tá? Falamos sobre a Catarina, falamos um pouco sobre a trajetória de mulheres negras, né? O que é isso? E, sobretudo, falamos sobre as lacunas historiográficas que não tem permitido a impressão, a existência, né, de mulheres e homens negros que viveram, né, o período de escravização no Brasil, especialmente Catarina Mina. Trouxemos também, né, fizemos também menção à Esperança Garcia, tida como primeira advogada negra do Brasil, que peticionou ao governador da província denunciando os maus tratos vivenciados por ela, enfim, que é uma outra africana que precisa ser debatida. No outro momento a gente pode aprofundar um pouquinho nela. E chamamos a atenção para a necessidade de que esse debate ele chegue aos nossos materiais didáticos pedagógicos, tanto a educação infantil, fundamental e médio, quanto no currículo do ensino superior. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que leiam o nosso texto, assistam o nosso vídeo e que deixem comentários também que a gente pode estar respondendo também, tá? Um abraço, até mais.